como eu atraí o meu apartamento dos sonhos com a lei da atração e como da mesma forma tu pode atrair o teu apartamento dos sonhos, a tua casa dos sonhos, o que tu desejar, onde tu desejar morar. Essa técnica, com essas coisas que eu vou te falar aqui, tu vai conseguir o que tu quiser. Deusa, se não é inscrita nesse canal, já fica por aqui. Eu vou te amar ter dentro dessa comunidade de mulheres que querem se transformar, que querem se tornar confiantes, que querem melhorar a sua vida. Então já fica por aqui, já deixa teu curtir. Então faz um tempo que já tô gravando aqui nesse cenário. Esse é meu novo apartamento, tem essa sacada voltada para a natureza e tem uma vista maravilhosa. Mas eu quero te dizer como eu cheguei aqui, como eu cheguei nesse lugar. Então, para quem não me conhece, não conhece minha história, basicamente estou morando na Alemanha há quase 2 anos. Quando eu vim morar aqui, meu namorado já estava aqui, a gente teve um relacionamento à distância, e aí eu decidi que eu ia vir aqui quando eu terminasse minha formação em psicologia. E quando eu cheguei aqui, ele estava morando num apartamento de 36 metros quadrados. 36 metros quadrados é um estúdio, é quase nada. Eu já tinha vindo outras vezes, eu conhecia onde ele estava morando, porque aqui na Alemanha é muito caro o aluguel, principalmente na região de Munique, que é uma região que eu comparo como se fosse uma São Paulo do Brasil, que todos os preços são mais altos, o metro quadrado é muito alto. Então, eu cheguei aqui, ele estava morando nesse estúdio, e como vocês podem ver nas imagens, era um lugar muito pequenininho, né? A cozinha, ela só podia ter uma pessoa dentro, a gente não tinha uma geladeira de verdade, a gente tinha tipo um frigobar que era a nossa geladeira, e as coisas não resfriavam direito lá dentro, então era um caos. O banheiro, terrível, muito pequeno, vazava do box a água, e a nossa sala basicamente era o lugar onde a gente comia, era o lugar onde a gente dormia, e também é onde a gente trabalhava e fazia tudo. Também a nossa cama era numa beliche, então a gente dormia, era uma cama de casal beliche. Então, assim, era muito apertado, muito mesmo. E quando eu cheguei aqui, eu achei maravilhoso, eu era apaixonada pelo apartamento, porque ele era de frente para uma árvore gigantesca, linda. E eu adorei porque eu estava perto da natureza, porque eu estava me sentindo de alguma forma muito feliz. Só que foi passando o tempo, o que aconteceu foi que parou de ser tão maravilhoso para mim e eu comecei a querer mais, a querer algo diferente. Como eu falei, era muito caro, era muito mais caro se mudar. Aquele apartamento que a gente estava morando de 36 metros quadrados já era caríssimo o aluguel. Então a gente pensava, bom, para a gente ter um outro, né, num lugar mais próximo de Munique ainda, vai ser mais caro e vai ser maior, então vai ser muito mais caro. Então ficava esses pensamentos assim. Mas o que eu fazia? Toda noite antes de dormir, eu fechava meus olhos e eu imaginava exatamente o apartamento que eu queria morar. E isso já é o primeiro aprendizado que eu trago aqui, que tu precisa fazer. Tu precisa brincar com aquilo que tu deseja. Eu deitava e eu imaginava e eu sentia tanto prazer de estar vivendo aquilo. Eu sentia tanto prazer de estar... Eu pensava numa sacada, então eu pensava assim, ah, nossa, como eu vou ter prazer de tomar um cafezinho naquela sacada, de fazer um vídeo naquela sacada. Eu imaginava isso, eu brincava com isso. Brincando com essa imaginação. Então eu estava criando ali a realidade através da visualização, que a gente muito fala, né, da lei da atração, da visualização. Mas eu quero te trazer um olhar muito mais prático e não só teórico. Então eu brincava muito com isso, eu ia dormir naquela cama de beliche super apertada, porque ela ficava muito perto do teto, e toda vez que eu tinha que ir pro banheiro, eu tinha que descer as escadas, então eu acordava, ou quando o Rafael, meu namorado, queria ir pro banheiro, eu precisava me levantar para que ele saísse, então acabava que, sabe, tava ficando muito chato. Mas eu ia dormir, fechava meus olhos antes de dormir, e eu só imaginava. Eu imaginava como eu queria viver, como eu tava feliz, então eu sentia prazer, eu tava ali brincando com as minhas imaginações. Tava ali, então, imaginando, brincando, e eu pegava no sono, o que é muito bom, porque quando tu tá colocando uma visualização que tu quer e tu entra no sono, tu tá entrando direto no teu inconsciente. Então é como se aquilo que tu tá imaginando fosse direto para o lugar onde tu consegue materializar as coisas. Quando a gente começa a visualizar de uma forma muito leve e entrando numa meditação ou recém acordando, que a gente ainda está num estado mais relaxado, é muito mais fácil tu acessar o teu inconsciente, não ter tanta barreira de crença, de não vou conseguir, não vai dar certo. Então eu fazia isso. A primeira coisa que eu fazia era, antes de dormir, ficar imaginando, brincando, sentindo tanto prazer de estar lá. Mas ao mesmo tempo, eu estava numa realidade que eu não queria, né? Que isso que acontece muitas vezes. A gente quer uma outra realidade, mas a gente estava vivendo uma realidade que a gente não quer. Então toda vez que eu pensava mal do apartamento que eu tava, eu ficava, ai que saco, eu tenho que descer as escadas, que saco, esse banheiro fica molhando tudo no box não tinha porta, então era uma coisa assim, terrível. A cozinha, a gente comprava as comidas e estragava, porque a geladeira não
não era suficiente pra gelar aquilo. E aí toda vez que eu começava a sentir, tipo, ai, que saco, tá muito chato isso, eu pensava, não, peraí, eu preciso sentir gratidão. Porque lembra quando eu te falei que lá no início, quando eu cheguei aqui na Alemanha pra morar, eu amava esse apartamento, porque ele era tudo pra mim, ele era tudo que eu queria viver, uma experiência de liberdade. Eu vivi em Porto Alegre, no Brasil, experiências de muito aprisionamento, sabe, de ver prédios o tempo inteiro. Então, pra mim, estar naquele lugar já era, assim, o máximo. Eu me lembrava que eu não podia ser ingrata com aquilo que eu já tinha, porque afinal de contas eu tinha um teto, afinal de contas eu amei aquele lugar por muito tempo, foi muito útil pra mim, e eu não posso agora simplesmente jogar fora e dizer, ah, não gosto mais disso aqui. Não, isso aqui foi a minha primeira casa na Alemanha, então eu preciso colocar amor. Então, quando vinha esses pensamentos de insatisfação, eu olhava para aquilo e dizia, não, mas é tão fofinho, vocês vão ver nos vídeos, assim, era um estúdio, então era o lugar onde eu comecei a fazer meus vídeos, era um lugar muito bom porque tinha uma sacada pro sol, que era uma coisa que eu amava, e toda vez que tu fechava todas as janelas, ficava assim um silêncio, então realmente virou um estúdio de filmagem, de projetos e tal. Então me ajudou muito nisso. E aí eu tentava resgatar essas lembranças e de alguma forma colocar amor. Aí eu ia lá fazer uma faxina e colocava uma coisinha bonita, eu comprava uma flor pra mesa, eu tentava de alguma forma deixar aquele ambiente mais gostoso. Eu já tinha estudado lei da atração, eu já sabia que quanto mais gratidão tu tem, quanto mais tu é grato pelas tuas coisas, mais a vida vai te mostrar mais coisas pra ser grato. Semelhante atrai semelhante. Então eu tô sendo grata, então a vida está mostrando, ela está gostando da gratidão, estão mandando mais coisas pra ela ser grata. E quanto mais ingrata eu estou, mais ingratidão eu vou atrair. Então eu entendi isso e já mudava, ó, tô em gratidão aqui, vamos botar uma gratidão, gratidão, meu Deus, eu tenho um lugar pra dormir, então foca nisso. Então, como eu te falei, quando eu tava dormindo, eu tava brincando tanto com aquilo que eu tava sentindo muito prazer. Ou seja, eu já acreditava que aquilo é meu. De alguma forma, eu já sentia que aquilo era meu, porque mesmo que não fosse meu, eu tava imaginando. E se eu tô imaginando e vivendo na minha imaginação, aquilo é meu. Então eu sentia aquele prazer, que é aquilo que a gente fala na lei da atração, de sentir que aquilo já é teu, de confiar que aquilo já é teu. Só que muitas vezes é difícil a gente fazer isso, né? Porque tu fica, ah, mas é só imaginação. Só que não, quando tu tá imaginando, tu também tá vivendo. É uma forma de viver, é uma forma de realidade também. Então pensa que quando tu tá lá, aquilo já é teu, tu já pode sentir gratidão, sim, porque tu já tá vivendo no teu sonho aquilo. Mas sempre que eu falava com as pessoas sobre isso, ah, eu quero mudar, pessoas que moram aqui na Alemanha também, em Munique, ah, eu quero me mudar, eu quero trocar de apartamento, eu quero apartamento maior, todo mundo me dizia a mesma coisa. E aqui não tem. Aqui tu pode ficar muito tempo, tu não vai achar, tudo é muito caro, eu também tô procurando há muito tempo. Sempre colocavam coisas negativas. Só que eu pensava que eu merecia aquilo. Eu pensava assim, eu não mereço viver desse jeito, viver apertada, dormindo mal, tendo que acordar, eu não mereço, eu sei que eu mereço mais. Eu sei que eu mereço tomar um banho gostoso sem pensar que vai molhar todo o chão. Eu acreditava que eu merecia mais. E tu precisa acreditar que tu merece mais, tu precisa acreditar que o universo tem pra te dar alguma coisa maravilhosa. Porque se a gente for parar pra pensar, eu não preciso que todos os apartamentos aqui sejam maravilhosos e baratos. Eu preciso que só um esteja tendo a condição que eu preciso. Então, às vezes, quando a gente quer também, ah, eu quero um relacionamento, mas todos, hoje em dia, né, ah, o boy lixo, é tudo boy lixo. Tu não precisa que todos os bilhões de homens sejam maravilhosos, só precisa de um. E tu acha realmente que é impossível que o universo te mande um? Não é. Então a gente começa a acreditar que a gente merece algo melhor. E outra grande chave, assim, deusa, é que se tem algo no teu coração que tu sente, que tu deseja, isso já é teu. Já é de direito teu. Se não fosse pra ser teu, não tava no teu coração. Se aquele desejo não fosse pra ser realizado, ele não tava nos teus pensamentos. Ele não tava realmente como desejo ardente. Então entenda que se tá no teu coração, já é teu. E aí vem aquela famosa parte do tipo, ah tá, então lei da atração é só imaginar, não tem que fazer nada. Não, é óbvio que tu vai agir. É óbvio que eu fiquei procurando apartamentos o tempo todo e ficava ali, né, pechinchando, olhando vários sites diferentes. Vai ter esse momento. Só que também vai ter um momento que tu vai te frustrar, porque tu realmente vai ver que não tem. Então eu começava a olhar sites e ficava, bah, mas não tô achando o que eu quero, não é assim que eu gosto, eu não quero tão longe, porque eu queria mais próximo de Munique. Porque aqui na Alemanha a gente vive assim, tem as grandes cidades e tem as cidades que ficam em volta, que às vezes são vilarejos bem pequenininhos, ou às vezes são pequenininhas cidades, mas que são próximas de uma grande cidade. Então Munique é a cidade central
E em volta tem algumas vilas. Cada vila que vai ficando mais perto de Munique, mais caro vai ficando também. Eu ia procurando e ia vendo assim, nossa, tá realmente caro e não tá bonito, não é o tamanho que eu quero, começar a desanimar. Toda vez que isso acontecer e que isso acontecia comigo, o que eu fazia? Solta, para de procurar. Nesse momento que tu tá de alguma forma desfazendo o teu sonho, desfazendo o teu desejo, porque tu tá desacreditando naquilo. Quando isso acontecer, quando tu for agir pra, né, claro que se eu quero um apartamento, eu preciso estar em busca de, eu preciso estar procurando, não vai cair do céu, alguém vai bater na minha porta. Mas quando tu começar a procurar e te bater aquele desânimo, solta. Para de pensar nessa coisa, simplesmente para. Então eu parava de olhar sites, fiquei um tempão sem olhar nada e fui deixando a vida levar, deixando com que o momento certo aparecesse. Porque a gente estava vivendo ali o momento que a gente ia para o Brasil, também passar as férias, então eu pensei, tá, tudo bem, vamos viver esse fim de ano aqui e vamos ver o que o ano nos reserva, né? Porque eu me mudei agora em 2023. Quando eu cheguei no Brasil para as minhas férias, o que eu pensei? Eu vou comprar uma coisa nova para esse meu apartamento, novo. Porque eu comecei a criar como se aquilo já fosse verdade. Aí eu fui numa lojinha de pedras, porque eu sou apaixonada por acessórios de pedras, coisas meio místicas, assim, é comigo. Tarô, sou apaixonada. E aí eu passei por uma lojinha de pedras que tinha numa praia que eu tava, e eu vi um chaveiro de pedra, de quartzo rosa. E eu falei, eu vou comprar esse chaveiro pro meu chaveiro, pra minha chave da minha casa, do meu apartamento novo. E comprei o chaveiro. A minha mãe também me deu umas toalhas do Brasil, e eu fui guardando tudo que ela foi me deu umas pantufas, umas coisinhas assim, bem de casa, me deu uns panos de prato e tal. E eu peguei tudo aquilo que ela me deu e que eu comprei, e quando eu cheguei aqui na Alemanha de volta, eu coloquei tudo numa sacola. Fechei aquela sacola e eu falei pro Rafael, meu namorado, falei assim, olha, eu só vou abrir essa sacola quando a gente estiver realmente no nosso apartamento novo. E foi o que eu fiz. Coloquei a sacola lá no porão, deixei lá e tudo certo. Quando eu tava fazendo isso, quando eu tava comprando coisas pro apartamento, eu tava realmente brincando que aquilo já existia. E é isso que faz o teu sonho se tornar realidade. Quando tu começa a brincar. E eu sei que muitas vezes a gente fica chateado e acha que nunca vai acontecer, eu sei como é sentir isso. Só que mesmo assim tu precisa persistir. Tu precisa colocar todo o teu amor nesse desejo. Então eu comprei aquele quartzo rosa com todo o meu amor e pensava, nossa, esse quartzo rosa, esse chaveiro vai me trazer amor pro meu novo apartamento, vai ser um apartamento maravilhoso, não sei o que. E eu falava e fazia. Eu fiz quando a gente retornou pra Alemanha, eu continuei procurando, voltei a procurar, porque eu já tinha parado de procurar há um tempo. Que eu te falei, né, eu desapeguei quando eu vi que a coisa não ia rolar, que não tava no momento certo, eu falei, tá, desapega. E continuei, ok, beleza, vou me mudar, vou me mudar. E eu comecei a voltar a procurar em sites e tal, e eu achei um apartamento e mandei pro meu namorado, e ele falou assim, ah, é legal, mas tá parecendo que só tem tantos quartos e tal. Eu falei, não, mas pelas fotos tá parecendo bem bom, gostei, vamos olhar. Nós marcamos de olhar, fomos juntos, a gente também tinha marcado um outro apartamento, só que quando chegou a hora de ver, eu e ele, a gente tava tipo, ai, não ficou afim, então parecia que não era pra ser. Nesse eu falei, não, eu vou, era perto de onde ele trabalhava, eu falei, eu vou até aí, a gente vai junto e ver o apartamento. Quando a gente chegou pra olhar o apartamento, a gente achou muito bom, assim, eu olhei o apartamento de noite, então assim, é importante ressaltar isso, por quê? Porque esse apartamento, ele é muito iluminado no sol. E uma das coisas que eu mais imaginava, quando eu visualizava, as coisas mais importantes pra mim era ter uma vista legal, pegar sol o dia inteiro, que é uma coisa que é muito importante pra mim, e que tivesse uma sacada legal para que eu pudesse fazer meus vídeos, para que eu pudesse tomar um café da manhã, pra mim, a parte mais legal do apartamento é a parte externa. Eu preciso ter janela, eu preciso ter algo que eu não posso me sentir fechada dentro do apartamento, sabe? Não posso com um apartamento que tem janelinha pequena, que não bate sol, não dá pra mim. Então minhas únicas exigências eram essas, que fosse ensolarado, que batesse sol, que fosse um lugar legal externo, para que eu pudesse pegar meu sol, fazer as coisas que eu gosto. A gente viu o apartamento à noite, porque aqui, como eu te falei, muito caro os aluguéis e tem pouca terra. Como a Alemanha é pequenininha, a Alemanha é como se fosse o tamanho do Rio Grande do Sul, um pouquinho mais de Santa Catarina. Então, é muita gente morando aqui, é muita gente que migrou pra cá. Quando uma pessoa bota um apartamento lá no site, ele em poucos dias já tá alugado. Então a gente chegou, olhou à noite, porque era o tempo que o cara tinha pra nos mostrar. A gente olhou, achei super bom, achei espaçoso, um apartamento muito diferente de tudo que eu já tinha visto. E eu gostei muito, eu senti uma coisa muito boa desse lugar.
E a gente saiu, a gente viu o apartamento na sexta-feira e o dono falou que a gente teria que decidir até segunda. Ele tinha gostado muito da gente, disse que eram as melhores pessoas que ele tinha visto que estavam olhando o apartamento. Ele queria, né? Era a gente decidir se a gente queria ou não. É claro que o aluguel era um pouco maior, então a gente teria que fazer um esforço maior para colocar mais dinheiro, mas eu acreditava que eu merecia aquilo. Eu acreditava que estava no momento certo. Eu e o Rafael, a gente sentiu a mesma coisa. É muito importante que tu sinta que isso é certo, que tu não tá fazendo uma coisa errada. Porque às vezes a gente quer, por afobação, fazer uma coisa e não é o momento certo, não é o lugar perfeito, não é o lugar ideal. Então tu tem que sentir que é a coisa certa. Então, por mais que eu vi que era um passo ousado, que a gente ia gastar mais dinheiro, que a vida poderia ser um pouco mais difícil porque a gente teria que correr atrás disso, eu pensei assim, não, mas tá sentindo certo e a gente vai conseguir. Então a gente fechou com o cara e depois que fechamos o negócio, a gente foi ver o apartamento de dia. Quando eu olhei aquilo, eu não acreditava, porque assim, o apartamento muito iluminado. Todo enjanelado, umas janelas grandes. Em todos os cantos da casa pega sol. Então começa pegando sol do meu quarto, passa pro banheiro, vem pra sacada e finaliza lá. Verde por tudo. Uma vista que eu consigo ver horizontal. Então assim, quando eu olhei de dia, eu falei assim, meu Deus, se fosse de dia eu já teria assinado na hora, mas a gente viu de noite. Então eu falei assim, cara, tudo, é a minha cara esse apartamento, é tudo que eu sempre quis, é tudo que eu sempre queria. Tá mais do que perfeito. A cozinha tava reformada, tava tudo assim, ó, maravilhoso. O quarto grande, o banheiro grande, um janelão. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu realmente atraí o que eu queria. E como é difícil, porque muitas vezes eu fui olhar outros apartamentos, até de amigos nossos aqui, e eu falava assim, mas não é o que eu quero, assim, eu quero uma coisa diferente, eu quero mais iluminado, eu quero com mais varanda, eu queria essas coisas. E esse apartamento, ele nos proporcionou tudo isso. Fora que a vila que a gente tá morando é muito melhor, muito mais opção, é um lugar assim, um bairro muito melhor do que a gente tava vivendo antes, na vila que a gente tava vivendo anteriormente. Então tudo isso para te dizer que o que a gente tem que fazer? A gente tem que brincar com o nosso desejo. E quando esse desejo ficar pesado, quando esse desejo de alguma forma parecer que não vai ser realidade, solta. Solta que em algum momento isso vai ser teu. E eu tenho vários momentos na minha vida que isso aconteceu, vários desejos que eu tinha. Quando eu era criança, eu tinha um sonho de morar num quarto que eu imaginava que o quarto era maravilhoso, que era assim, que tinha a cama tal, que tinha a TV, que tinha... Só que o meu quarto não era assim. Mas eu sonhava, eu brincava, eu falava pra minha irmã, ela dizia, ai, Giovana, lá vem tu com essas bobagens que tu inventa. E eu ficava assim, sonhava. Só que o meu quarto não era assim. Mas eu nunca deixei de perder esse desejo, sabe? Ele sempre ficou ali, mas eu meio que desapeguei e falei, tá, esse é meu quarto e é isso. E chegou um momento da minha vida que meus pais conseguiram juntar o dinheiro e comprar um apartamento na praia. Quando eles compraram esse apartamento na praia, eu não tava lá com eles, eu tava visitando o Rafael aqui na Alemanha. Nem sabia, eles me contaram quando já tinham comprado o apartamento. Quando eu voltei da Alemanha, eu fui pra lá e falei assim, meu Deus, esse quarto era o quarto que eu imaginava quando eu era criança. Era esse meu sonho quando criança. Só que como eu já tava prestes a vir morar com o Rafael na Alemanha, eu pensei, eu não vou ter esse quarto de princesa que eu tinha imaginado. Mas esse apartamento era exatamente esse quarto e a gente passou morando 1 ano lá. Realizou meu sonho. E também eu tinha vontade, um desejo de ter uma bicicleta retrô, mas eu não tinha porque a cidade que eu morava era muito perigosa. Só que eu ficava com aquela ideia de que eu tinha aquela bicicleta retrô, sabe aquela bicicleta que imita como era antigamente, com cestinha e tal, de madeirinha. Eu tinha essa visão. E quando eu me mudei para esse apartamento, quando a gente ficou 1 ano morando nesse apartamento, tinha uma loja ali perto só de bicicletas com um estilo retrô. Então assim, as coisas foram acontecendo para mim justamente nesse modelo que eu te falei. Sempre brincando, sempre sentindo prazer, desapegando quando eu via que a coisa não ia rolar no tempo que eu queria. Mas eu deixava, sabe? Aquilo ficava no meu coração. E sempre, quando tu tem um desejo que realmente é verdadeiro, ele vai chegar pra ti em algum momento. Pode ser que não seja hoje, pode ser que não seja amanhã, mas em algum momento ele vai chegar. Então assim como as coisas demoraram, um tempo divino, né, que a gente tem que aceitar, a gente tem que entender que o tempo das coisas é o tempo das coisas. E o tempo do nosso ego de, eu quero hoje, eu quero agora, é outro. Então a gente precisa aceitar e confiar que em algum momento vai ser teu. Recapitulando todas as regrinhas que eu te falei. Seja grata pelo que tu já tem, mesmo que essa realidade não é mais a realidade que tu quer viver. Brinca nos teus pensamentos com o que tu quer. Faz essa brincadeira contigo, já sente prazer com tudo isso que tu tá sentindo. Acredita de verdade que tu merece receber isso do universo.
age para conseguir o que tu quer. Claro que a gente tem que agir, mas quando tu sentir que a coisa não tá andando, solta, desapega. Compra as coisinhas novas que tu quer para esse novo apartamento, nem que seja coisinhas pequenininhas como o chaveiro que eu te falei. E dessa forma eu tenho certeza absoluta que tu vai conseguir atrair exatamente aquilo que tu queria. Então, se eu conseguir atrair um apartamento que é muito improvável na Alemanha, porque não tem, porque todos os apartamentos não sei o que é caro, que é isso, que é aquilo. Não, mas eu consegui encontrar exatamente o que eu queria, de uma forma diferente do que eu já vi em todos os lugares, porque eu atraí exatamente o que o meu coração desejava. Então tu vai desejar e o universo vai te entregar aquilo que está vibrando na mesma frequência, no mesmo lugar. Deus, se tu não é inscrito nesse canal, pelo amor de Deus, fica aqui, eu vou te amar te ter. Manda esse vídeo para alguma amiga tua, alguém que tu possa estar compartilhando, porque lembra, quanto mais tu entrega, quanto mais tu é generosa, mais generosa vai ser o universo contigo. Curte esse vídeo e eu te espero no próximo vídeo.